Olá a todos, meu nome é Fernando Almeida. Hoje nós temos a presença do Dr. Francisco, da Advocacia Dr. Cremasco, que representa o SINDPq, e do Daniel Hirata, que é trabalhador e diretor do SINDPq na Amazon. Bom dia, Dr. Francisco. Bom dia, Daniel. Bom dia, Bom dia, Fernando. Bom dia, Daniel. Tudo bem? tudo bem. Hoje nós estamos aqui para falar sobre uma ação que o sindicato está movendo através da parte jurídica da Advocacia Cremasco contra a Amazul, por conta da mudança do regime de trabalho dos trabalhadores durante a pandemia. Desde o início da pandemia e que os trabalhadores entraram em quarentena, a Amazul mudou o regime de trabalho dos trabalhadores e acabou retirando alguns direitos, descumprindo algumas coisas do acordo. Daniel, você pode contar para a gente o que mudou para os trabalhadores? Bom, então, durante a pandemia, a Amazon classificou lá os regimes de trabalho eu acho que nas situações de licença remunerada, em que já havia o corte, né, da periculosidade, o teletrabalho, tá? Também com o corte da periculosidade, e havia também um regime híbrido, durante alguns períodos da pandemia, né, dependendo da condição da pandemia, havia o trabalho híbrido, em que os trabalhadores trabalhavam alguns dias em casa e alguns dias presencial. Nesse sistema, o híbrido, a periculosidade continuava sendo paga. Então, doutor Francisco, nessa situação de pandemia, é, seria correto esse corte da periculosidade? Tudo bem, pessoal? Nosso entendimento é que não, que a atitude da Amazul não foi correta com relação ao corte da periculosidade. O que ocorreu nesse período de pandemia? O que ocorreu é que a empresa, ela unilateralmente, ela mudou os contratos de trabalho dos empregados da Amazon, pondo muitos deles em licença remunerada e teletrabalho. No nosso processo, o que a gente está buscando? A gente busca que esses trabalhadores recebam uma vantagem equiparável ao adicional de periculosidade. Qual é a nossa argumentação jurídica para tanto? O argumento é que a Constituição Federal prevê em um dos seus princípios, vamos lá, um dos princípios constitucionais é a irredutibilidade do salário. Esse princípio está previsto no artigo 468 da CLT. Esse princípio assegura que a renda do trabalhador não pode cair. O que a gente argumenta? Que no período da pandemia deveria haver uma proteção à renda dos trabalhadores. Foi isso que as medidas provisórias buscaram assegurar, principalmente quando se trata de empresas públicas, que as empresas públicas continuassem a pagar os salários. No caso da Amazul, não houve pagamento do adicional de periculosidade. Por isso que a gente está brigando nesse processo que haja o pagamento de uma verba equivalente ao adicional que foi retirado da renda dos trabalhadores. É, É bom falar que antes da distribuição dessa ação, o sindicato sempre pautou este ponto com a direção da Amazon, ou seja, a gente sempre demonstrou que o nosso entendimento era que deveria ser garantido a manutenção da remuneração dos trabalhadores. Mas a Amazon sempre entendeu que ela legalmente não poderia pagar valor equivalente, por isso ela retirou essa vantagem dos trabalhadores. então, doutor, o fato de que o trabalhador em licença remunerada ou
em teletrabalho estaria afastado do risco? É um argumento válido pela empresa para que deixe de pagar? Ou teria, como você disse, numa época de pandemia, deveria haver uma interpretação diferente dessa situação? Vamos lá, Daniel. Essa questão é uma questão bem interessante. Não tem muita dúvida que o adicional de periculosidade é um adicional de condição, ou seja, é para ser pago apenas para os trabalhadores expostos. Ocorre que, no caso da licença remunerada, há previsão de pagamento da renda efetiva como se a pessoa estivesse trabalhando. Então, mesmo não havendo trabalho nesse período, o entendimento é que se paga o adicional de periculosidade. Mais ou menos como é a questão das férias. Trabalhador que tira férias e recebe adicional de periculosidade, no período das férias ele vai receber o adicional de periculosidade. A questão do teletrabalho é um pouco mais complexa, porque no teletrabalho, em tese, o teletrabalho deveria ser uma negociação entre empresa e trabalhador. E nessa negociação poderia se retirar, sim, esse adicional de periculosidade. Mas no período de pandemia não houve uma negociação com os trabalhadores. Eles foram simplesmente impostos a eles a trabalhar em teletrabalho. Esta imposição modifica o caráter da situação. Então, por isso que a gente briga que, mais do que ser uma questão de salário-condição, pelo princípio constitucional, pelo artigo 468 da CLT, da irredutibilidade salarial, não poderia a empresa simplesmente ter diminuído a renda, a remuneração dos seus trabalhadores de um período, principalmente num período de pandemia, no qual as medidas provisórias editadas pelo governo eram muito claros, principalmente para as empresas públicas, que elas deveriam manter o pagamento da renda dos trabalhadores. Doutor, os trabalhadores foram colocados em regime de teletrabalho, alguns em regime híbrido e em outros em licença remunerada. Qual que é a diferença entre esses regimes e tem alguma coisa que muda diante dessa situação para esses trabalhadores? Vamos lá. Essa situação dos regimes, a legislação é muito clara. Teletrabalho é o trabalho desenvolvido integralmente na sua casa. Ou seja, a pessoa que está trabalhando em casa é o teletrabalho. Licença remunerada, a pessoa não pode trabalhar. Então, na licença remunerada, não existe execução de trabalho. A pessoa fica simplesmente em casa sem trabalhar e recebe por isso. E o regime híbrido é uma situação em que a pessoa trabalha, às vezes da empresa, às vezes da sua casa, ou até não trabalha, por isso que seria um regime híbrido. É muito importante essa discussão, Fernando, porque a Amazon também, muitas pessoas não foram, cada situação jurídica de regime de trabalho tem consequências jurídicas diferentes. E a Amazon muitas vezes não enquadrou a pessoa corretamente no regime, enquadrando em alguns casos pessoas que estavam trabalhando de casa e na empresa como teletrabalho. Essas pessoas não estão em teletrabalho, essas pessoas estão em regime híbrido. Ou pessoas que estariam em licença remuneradas, mas um ou outro dia tinham que trabalhar. No momento que a pessoa trabalha, ela não está mais em licença remunerada, tem que ser posto em um regime híbrido. E isso gera consequências jurídicas diferentes. O que tem é que houve uma grande variedade de situações criadas pela Amazon. Então, se a pessoa teve algum problema de enquadramento no período da pandemia, que o seu regime não foi corretamente enquadrado, o regime que ela de fato executou não está corretamente enquadrado, minha sugestão, procure o departamento jurídico, marque um horário comigo e a gente
conversa sobre essa situação individual e tenta encaminhar da melhor forma para solucionar o problema do trabalhador. Eu estou realizando um plantão jurídico com os trabalhadores da Amazul toda primeira quarta-feira do mês, no período da tarde, das 5 às 19, das 5 da tarde às 19 horas, através de atendimento online para esses trabalhadores. Então, quem quiser, entre em contato com o sindicato e marca esse atendimento. Fernando, também é bom apontar que essa ação civil pública é para os nossos associados, ou seja, o sindicato entrou uma ação coletiva representando os seus associados. É para essa gama de trabalhadores que a gente busca assegurar o direito ao pagamento equivalente ao adicional de periculosidade. Perfeito. Pode uma coisa, então eu gostaria até de enfatizar, doutor Francisco, a sua colocação, que realmente é um dos grandes problemas que eu tenho ouvido, é justamente isso, o enquadramento inadequado, né, ao regime de trabalho, ou uma certa lentidão, né, para o enquadramento correto. Então, para quem teve esse tipo de problema, a orientação é buscar o caso a caso, uma orientação com vocês. Exato, Daniel. Nesses casos que problema de enquadramento, o nosso entendimento que são situações individuais. E por serem situações individuais, tem que ser tratado individualmente, caso a caso, com conversa da empresa ou até um processo judicial. Tá ok. Então é importante que cada um procure, né, sua situação, verifique para ver se houve aí alguma incorreção nesse enquadramento, né? E caso ocorra, tentar corrigir por algum meio. E uma outra coisa, a pandemia é um negócio muito novo e muito rápido, essa ação que vocês entraram, tem já alguma situação de interpretação de outras empresas que tenham entrado antes, ou ainda não tem nenhum julgamento assim concluído? Vamos lá. Essas questões de pandemia, a grande maioria, e esse caso específico, ainda não tiveram posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, que, principalmente quando se fala de empresa pública, a Amazul é quem de fato decide o tema. Por quê? Porque normalmente os processos da Amazul chegam até o Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância máxima trabalhista. Então, o que nós temos até agora são decisões de primeira e de segunda instância, sendo que tá tendo variedades de decisões, não existe uma jurisprudência majoritária. Tem decisões entendendo que o período da pandemia poderia tirar esses adicionais, e tem decisões contrárias a isso quando se fala de empresas públicas. Mas quem vai decidir o tema certamente será o Tribunal Superior do Trabalho, e ainda não temos um posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho sobre esse tema específico com a vertente da pandemia e as consequências da pandemia, das medidas provisórias editadas pelo governo, e com este enfoque específico. No caso dessa ação da Amazul especificamente, ela já está em andamento? Como é que está o processo? Sim, a ação foi distribuída. Próximo passo é a citação da empresa, marcação da audiência, realização da instrução processual e só depois o julgamento em primeira instância. Depois do julgamento de primeira instância, certamente haverá recurso, caso a gente perca, ou a empresa perdendo, ela deve recorrer para a segunda instância, que é um novo julgamento, daí um julgamento realizado por 3 desembargadores, que são, na verdade, juízes com mais experiência, e se as partes não concordarem com essa decisão, podem ainda levar
a questão para o Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, para que tenha um novo julgamento. Muito obrigado, doutor Francisco, por esclarecer aqui as dúvidas, principalmente para os funcionários da Amazul. E quem ainda tiver alguma dúvida, quem precisar de alguma coisa, pode entrar em contato com o sindicato. E, doutor, como é que faz para quem tiver algum problema e precisar entrar em contato com a parte jurídica? Muito obrigado, Fernando. Foi um prazer conversar com você e com o Daniel hoje. Tendo qualquer dúvida, entre em contato com o sindicato, eles têm os meus contatos, eles passam para os trabalhadores, para os nossos associados, e daí a pessoa conversa pessoalmente comigo, ou por telefone, ou por WhatsApp, para tentar resolver e dirimir essas dúvidas. Não esquecendo, tem toda semana plantão quarta-feira, toda primeira quarta-feira do mês, das 5 da tarde às 7 da noite, só agendar com o pessoal do sindicato, que eles marcam um horário e eu vou atendê-los, tá bom? Perfeito. Muito obrigado também, Daniel, por trazer essa experiência aqui para nós. Eu que agradeço pela oportunidade, espero ter colaborado aí para o esclarecimento, e agradeço muito ao doutor Francisco, né, que fez uma apresentação muito boa sobre a ação que está sendo colocada, né, esclareceu muitos pontos, né, que eram dúvidas que eu consegui levantar junto aos empregados, e gostaria de dar uma ênfase aqui para que os trabalhadores da Amazul se associem ao sindicato e utilizem essa ferramenta, né, que tem à disposição, que é a assessoria jurídica, né, com o doutor Francisco, e é muito importante a associação para que a gente possa dar corpo, né, aos nossos movimentos, e que também os trabalhadores tenham uma estrutura de ação mais fácil, né, de agir, já que o sindicato tem uma estrutura já montada. Individualmente é muito difícil se chegar a algum lugar, né? Com ações coletivas do sindicato já são complicadas, né? Imagine individualmente. Então, o recado que eu dou é isso: se associem ao sindicato e vamos fortalecer os nossos movimentos. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, nós agradecemos também a quem ficou até o final do vídeo aqui para nos acompanhar e até a próxima.